Eu quero convidá-los ao texto sagrado, primeiro livro do profeta Samuel. Nós vamos estudar boa parte deste livro histórico durante o primeiro semestre do ano de 2019. E para começar, estudaremos nesta tarde o capítulo 1. Como vocês já perceberam, os capítulos são extensos, de modo que eu preciso muito, para a sua boa participação no sermão, que você leia a Bíblia antes do culto, para que tenha um conhecimento prévio do texto que vamos estudar. Hoje vamos estudar, como eu disse, o primeiro capítulo deste livro. Um pastor amigo me contou que um de seus netos o procurou com o seguinte pedido: vovô, por favor, me ensine a orar. O pastor, todo animado, atendeu imediatamente. Começou a orar devagar e pausadamente, esperando que o menino o seguisse em repetição. De repente, porém, ele foi interrompido. Era seu netinho, que dizia: vovô, como presbiteriano eu já sei orar. Eu quero aprender a orar agora como pentecostal. O senhor não sabe? Você sabe, meu irmão. Não me refiro a esta ou a aquela oração denominacional. Estou pensando muito mais na oração que agrada a Deus, a oração bíblica. O primeiro livro de Samuel levanta as suas cortinas, nos oferecendo uma aula prática de oração. Vamos ouvi-la? Eu quero ler com vocês, para começar, os versos 9 e 10, que são centrais neste primeiro capítulo do livro de Samuel. O texto inspirado registra certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Vamos falar com Deus outra vez, irmãos? Senhor, muito obrigado pelo imenso privilégio que temos de tomar parte em um culto cristão. Muito obrigado por esta igreja, que há tanto tempo tem sido baluarte da tua verdade em João Pessoa. Graças te damos por mais uma série expositiva da tua palavra. Espírito Santo, toma esta série e a aplica aos nossos corações como uma espada. Produz as mudanças que o Senhor mesmo deseja e leva-nos a uma vida mais piedosa para a glória do teu nome. Nós oramos assim, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Naquela época, não havia rei em Israel. Registra o último versículo do livro dos Juízes. E por isso, continua o mesmo texto: cada um fazia o que parecia certo aos próprios olhos. Eis o retrato da decadência espiritual do povo de Deus. Então Samuel nasce, por volta do ano de 1050 a.C., como uma espécie de equipe de transição, para usar uma expressão do momento. Samuel é considerado o último dos juízes de Israel, e é ao mesmo tempo apresentado como o primeiro grande profeta dos dias dos reis de Israel.
O livro que carrega o seu nome, mas que provavelmente foi escrito por um colegiado de profetas, está dividido por pequenos resumos, que surgem ao final dos capítulos 7 e 14. Usando-os como marcadores textuais, como explica um teólogo, nós podemos dizer que a divisão do livro é a seguinte: os capítulos de 1 a 7 nos apresentam o profeta da graça de Deus, Samuel. Os capítulos de 8 a 14 tratam do rei no lugar de Deus, Saul. E por fim, os capítulos de 15 a 31 nos falam do homem segundo o coração de Deus, Davi. Contudo, irmãos, embora o livro trate, em sua maior parte, desses três homens, é com uma mulher que o autor sagrado começa, Ana. E com ela, nós começamos o estudo deste livro de joelhos em oração. Esta serva de Deus entra para a história da redenção e abre a história da monarquia de Israel, nos oferecendo lições preciosas de oração. Quais são elas? Ao me apropriar desta mulher de Deus e de sua história como exemplos, eu posso dizer que o texto inspirado nos fala, em primeiro lugar, sobre o nascimento da oração. Propriamente falando, o livro começa com o nascimento de Samuel. Por isso precisamos perguntar nesta tarde, em que contexto o profeta da graça de Deus nasceu? Os 2 primeiros versos do livro nos falam um pouco da família de Samuel. Vamos ler o texto? Volte os seus olhos comigo para os 2 primeiros versos do capítulo 1. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Esses são os pais de Samuel. Seu pai era um homem prestigiado e relativamente rico. Tinha linhagem nobre e sacerdotal. E porque tinha algum recurso na vida, podia ter 2 mulheres e muitos filhos. Sua mãe, porém, é apresentada apenas como uma mulher sem filhos. O que para a época, para aquela sociedade, era algo terrível e por demais humilhante. É o que percebemos com a sequência do texto, quando o narrador nos fala acerca da adoração da família de Samuel. Verso 3: todos os anos, esse homem, referindo-se a Eucana, subia de sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Estamos falando de um homem que priorizava a adoração e que não media esforços para realizá-la. É o que encontramos nos versos 4 e 5. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Era a tentativa de compensar a sua esposa.
pelo fato de não ter filhos. No entanto, irmãos, por mais que a amasse, Eucana não conseguia protegê-la de tudo, de todos. E, verso 6, porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Verso 7, e isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Percebam isso. Por um lado, a adoração do Senhor revelava o melhor que estava no coração de Eucana: generosidade, amor altruísta, cuidado com uma esposa estéril. Por outro, a mesma adoração revelava o pior que estava no coração de Penina: rivalidade, competição, perseguição e até maldade. Entre os dois se espreme a coitada de Ana. Ela tem o amor de seu esposo, é verdade. Mas como nota um comentarista, a seu esposo ela não tem totalmente, precisa dividi-lo com outra mulher. Seu esposo, que tentou antes compensá-la com uma oferta dupla, ao final do verso 8, tenta confortá-la com uma pergunta retórica: Ana, será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Qual seria a sua resposta se estivesse no lugar dela? Você acha que não está? Acha mesmo que não há relação entre eles e a sua casa? Todos estamos em um contexto parecido, irmãos. Todos aqui têm alguma família. Todos nós nos envolvemos com alguma adoração. Logo, a aplicação desta primeira porção deve se encontrar em seus principais personagens, suas situações, ações e reações. Com qual deles, portanto, você se parece mais nesta tarde? É em alguma medida parecida com Penina? Você é alguém que se alegra, que celebra o sofrimento do outro? É alguém que vive rivalizando, competindo com colegas, amigos e irmãos pelo lugar mais alto? Se este é você, tenha cuidado, ao menos com o que fala. Você pode levar as pessoas que estão sofrendo ao desespero completo. É o que acontecia em Siló. Depois de provocar Ana, Penina até tinha a sensação do triunfo, da vitória, do sabor de mel. Ana, coitada. Ana perdia o apetite, irmãos. Nada conseguia falar. Só fazia chorar. Tenhamos, portanto, cuidado com as pessoas que estão sofrendo. Com o que diz, obviamente, você pode encorajá-los. Mas com o que diz também, você pode enchê-los de mais sofrimento. Além disso, por que você se preocupa tanto com a competição, Penina? Por que você tem que ser melhor do que Ana? Você não tem certeza?
do amor de Eucana? Você não tem certeza, cristão, do amor de Deus? Não somos amados por Deus porque produzimos muitos filhos, irmãos. Somos amados por Deus por sua infinita graça. Quer eu tenha mais ou menos filhos, quer você seja mais ou menos talentoso, quer eu chegue antes ou depois de você a linha de chegada, todos nós somos amados por Deus por causa de Cristo. Isso deve ser suficiente. Se é, em vez de competir como Penina, nós devemos adorar e amar livremente como Eucana. Eis um homem que priorizava a adoração, que subia ano após ano para adorar e sacrificar ao Senhor. Toda vez que sacrificava um animal, este homem estava se reconhecendo como um pecador, estava declarando a sua necessidade, e ainda que de maneira sombria ou escura, ele estava se apropriando de Cristo, declarando àqueles com quem adorava que tinha necessidade de um Salvador. É assim que a salvação começa no coração dos pecadores. E é assim que cristãos são renovados também. Pecadores vão à cruz de Cristo, o Cordeiro de Deus, para quem todos os sacrifícios do até apontavam. E chegando, acham nele, por causa dele, perdão e salvação. Cristãos fracos e frios na fé voltam domingo após domingo à cruz de Cristo, ao Evangelho do Senhor, reconhecendo que também são pecadores e desejando restauração e avivamento no coração. Sigamos o exemplo deste homem. Adoremos a Deus por causa de Cristo e sejamos livres, consequentemente, para amar uns aos outros como fomos amados por Deus. Perceberam isso em Eucana? Ana não pode lhe dar filhos. Ainda assim, ele a ama. É como devemos amar, irmãos. As pessoas não podem ser alvo do seu coração utilitarista. Elas não precisam ter para ser amadas. Não precisam fazer por merecer. As pessoas não precisam conquistar você antes para que você as ame. Não! Foi assim que aconteceu no seu relacionamento com Deus. No caminho do verdadeiro e livre amor, nós imitamos o Salvador, irmãos. Amamos o cônjuge, os filhos, os irmãos e os amigos, por mais difícil que seja às vezes, simplesmente porque fomos amados por Deus em Cristo Jesus. É assim que você ama? Eu espero que sim. Espero que todos sejamos parecidos com Eucana, que por sua vez era parecido neste aspecto com o próprio Deus. Mas e as Anas? O que falaremos àqueles que estão em situação semelhante à da nossa irmã? Ana, seja qual for a situação, minha irmã, sinta-se encorajada e não desanimada pela soberania de Deus. Ao início do texto, verso de número 2, o autor sagrado
nos disse que Ana não tinha filhos, que era estéril. Até aí tudo bem, é uma informação. De repente chegamos aos versos 4, ou 5 e 6, e nos deparamos com uma declaração doutrinária. Não sei se você percebeu. O texto inspirado sem temor algum nos diz que o Senhor deixou a nossa irmã estéril. O que fazemos com essa declaração doutrinária, irmãos? Algumas pessoas se ressentem, outras até odeiam a ideia da soberania de Deus. Algumas vão dizer: Deus não tem nada a ver com o meu câncer. Outras, diante do sofrimento, pensarão: Deus é fraco, não pode fazer nada por mim. Outras ainda dirão: se Deus está envolvido, logo Ele deve ser mau. Claro que não, irmãos. Em vez de se permitir tais pensamentos, lembre-se nesta tarde que Deus é santo, de modo que todos os seus atos são também santos. Lembre-se também que o seu Deus é bom, de maneira que usa até as suas tristezas e as minhas provações para o nosso bem. Lembre-se ainda que Ele é soberano e poderoso. Se Ele pode, por um lado, fechar o ventre de uma mulher, por outro, este Deus pode abri-lo para a glória de seu nome e a alegria de seu povo. Sendo assim, Ana, confie no seu Deus. E enquanto sofre, aproveite para praticar uma boa teologia que vai abençoar o seu coração. Como assim, Renan? O povo de Israel havia se esquecido de Deus durante os dias dos juízes, irmãos. Ana precisava fazer diferente. Nossa irmã tinha de acessar a memória, precisava se lembrar de Deus, de seu caráter e de seus caminhos. E é o que parece ter feito, tanto aqui como no capítulo 2. Em algum momento deste sofrimento, ela voltou à narrativa dos patriarcas e se lembrou de tantas outras mulheres que, como ela, foram estéreis no passado. Mais do que isso, ela se lembrou de Deus e de como Ele abriu o ventre delas. Deve ter concluído em algum ponto deste raciocínio: se Deus fez no passado por elas, Ele também pode fazer por mim no presente. Você crê, meu irmão? Quando o seu povo está sem força, sem recursos, sem esperança, escreve Dale Davis, então Deus ama estender a sua mão do céu. Assim que percebemos onde Deus geralmente começa, entendemos também o quanto podemos ser encorajados. É isso, irmãos. É assim que a história de mais um grande homem de Deus começa. Na incapacidade de uma mulher gerar. O mesmo se dá com a nossa salvação. Não somos salvos pelo esforço humano, somos salvos pela graça de Deus. Assim como pode abrir o ventre de uma mulher estéril, Deus pode fazer um coração que antes estava morto crer na mensagem do Evangelho. Eu espero que você tenha encontrado aqui ânimo, força e esperança. Todas as portas podem estar fechadas, mas Deus continua sendo o mesmo, bondoso e poderoso,
para abri-las segundo a sua própria vontade. Eis onde começa a oração, irmãos. Nas situações reais e complicadas da vida, na maioria das vezes. É o que aprendemos ao início deste texto. Na sequência, o narrador sagrado nos fala sobre a natureza da oração. Do que é feita uma oração bíblica que agrada a Deus. Comecemos com o Deus a quem Ana orava. Versos 9 e 10. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Nossa irmã não tinha para onde ir, queridos. Apesar do amor, Eucana não lhe podia abrir o ventre. Penina, sua rival, a perseguia a cada adoração congregacional. Eli, o sacerdote, como veremos em breve, sequer conseguia discernir entre uma mulher que ora e uma mulher bêbada. Ela não tinha a quem recorrer. E porque não achou ajuda entre os homens, Ana correu para a presença do Senhor em oração. E a quem ela orava, irmãos? Ana ora, como seu marido antes dela, ao Senhor dos exércitos. Ou seja, não estamos falando de um Deus provincial, de um mascote tribal, de um Deus emérito, de um povo pequeno, não, irmãos. Quando ora, Ana se aproxima do Senhor dos exércitos, do Senhor do universo, do Deus soberano que controla terra e céu para a sua glória. Trata-se de um Deus grande e poderoso. Ela sabia disso. Mais do que isso, ela sabe como falar. O que usar na oração. De que maneira se aproximar de Deus. Verso de número 11. O texto diz que ela fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ao ouvir Ana, você se lembra de algo? A linguagem dela lhe parece familiar? Claro que sim, irmãos. Foi o próprio Deus que disse a Moisés no Êxodo: eu vi a opressão do meu povo, eu ouvi o seu clamor, por isso desci para salvá-lo das mãos de Faraó. Percebam o que Ana está fazendo. Ela não tem um texto escrito como eu e você, mas ela está sim se apropriando da palavra de Deus. Ela não tem tudo, não tem todos os livros como eu e você, mas o que sabe lhe foi suficiente. Ela tem a certeza: se Deus ouviu e salvou o seu povo ontem, Ele pode fazer hoje de novo. Ela sabe que não está falando meramente com o Senhor dos exércitos. Ela sabe que este Senhor dos exércitos é misericordioso e atencioso aos sofrimentos de seu povo. Por isso ela ora, irmãos, de maneira estranha, prometendo dar aquilo que pede. Ela não quer Samuel para si. Ela deseja ter um filho para começo de história,
para entregá-lo de volta a Deus. Ela quer fazer com ele o que a mãe de Sansão fez no passado. Detalhe, também era estéril. Quem sabe estivesse fazendo uso desta história também. Eu quero fazer de Samuel nazireu, consagrá-lo ao teu serviço, Senhor, por todos os dias de sua vida. As pessoas vão entender isso, irmãos. Uma mulher estéril que quer um filho e quando recebe vai devolvê-lo ao Senhor. Nem todos, obviamente, mas ao menos Eli, o sacerdote, deveria entender a serva de Deus. Não é o que acontece. No verso 13, o autor sagrado nos diz como mexiam, mas não se ouvia sua voz. Ou melhor, como Ana orava silenciosamente. Seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho, eis a decadência de Israel. O pastor não sabe fazer diferença entre uma mulher que ora e uma mulher que bebe. De toda forma, ela tenta se explicar. Verso 15. Não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava apenas derramando minha alma diante do Senhor. Grife isso. Para mim, o verso mais belo de toda a passagem. Retrata a liberdade que cristãos têm diante do Senhor dos exércitos. Ana podia derramar a própria alma, descortinar o coração, colocar tudo diante de Deus. Foi o que ela fez, irmãos. E pela graça de Deus, ouviu do sacerdote no verso 17: vá em paz, Ana, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela respondeu no verso 18: espero que sejas benevolente para com tua serva. E o narrador acrescenta: então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Nada de fato mudou do lado de fora, irmãos. Tudo, porém, já é diferente do lado de dentro. Nas palavras do pastor Jonas Madureira, enquanto Ana orava, a esperança devorou o desespero. A paz chegou antes mesmo da resposta, e por ela Ana foi transformada. Mas a resposta, Samuel, chegaria. Versos 19 e 20. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramã. Elcana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Esse é o significado do nome do profeta? Provavelmente não, irmãos. Como explica o pastor presbiteriano Richard Phillips, mais naturalmente, Daniel significa Deus ouve. Aonde quer que fosse, o nome do profeta dava grande testemunho do Deus de Israel. Samuel era e é uma prova de que Deus ouve a oração de seus servos. Você crê nisso? Você crê que Deus nos ouve por causa de um mediador?
Eli não era o melhor dos sacerdotes. Vamos conhecê-lo de perto semana que vem. Ainda assim, irmãos, ele representava o grande mediador que viria depois dele. Ana não fazia ideia, mas quando acreditou nas palavras de Eli, ela estava acreditando nas palavras do próprio Cristo representado por ele. Você crê no grande e melhor mediador de Deus? Você crê no Salvador quando ele nos diz: vocês não precisam andar ansiosos por coisa alguma, pois vocês têm um Pai Celestial que conhece cada uma de suas necessidades. Acreditam mesmo nas palavras do mediador? Quando ele disse aos cansados e sobrecarregados: venham a mim e eu os aliviarei. Creem de coração no que Jesus disse aos seus discípulos: a minha paz lhes dou em qualquer situação. Se a sua resposta é sim, meu irmão, em vez de se entregar ao álcool, corra para a presença de Deus através da oração. Ele não estava tão distante assim da realidade. Desde sempre, pessoas sobrecarregadas fazem uso do álcool para fugir das situações. Não faz sentido, irmãos. No dia seguinte, os problemas estarão lá do mesmo jeito. As situações ainda serão as mesmas. Procuremos um abrigo melhor. Refugie-se em alguém maior. Corramos todos para o nosso Deus. Diante dele, ninguém precisa fingir que está tudo bem. Você pode se derramar como Ana em oração perante o Senhor. Ele não se espanta. Ele não fica com medo. Ele não vai fugir dos seus problemas. Não vai paralisar diante do seu silêncio. Lembre-se, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele aguenta. Mais do que isso, Ele entende. Ele nos enviou o seu próprio Filho, que viveu, morreu e ressurgiu no nosso lugar, irmãos. Por causa dele, em fé, Ana podia entrar na presença do Senhor dos exércitos com liberdade. Por causa de Cristo, muitos anos depois, acrescentaria o autor da carta aos Hebreus: nós podemos nos aproximar do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça no dia da necessidade. Aproveite este presente, cristão. Aproprie-se desta dádiva. Por causa de Cristo, as portas da sala do trono de Deus estão escancaradas para você. Corra para lá. E enquanto ora, prepare-se para ser transformado. É o que sempre acontece. Foi o que Ana viveu. Não tinha recebido ainda o que queria, mas já não era mais a mesma pessoa. Por quê, irmãos? Porque, como tenho dito repetidamente, Deus é a melhor parte da oração. Ele é infinitamente melhor do que qualquer um de seus presentes. Encontrar-se na presença dele é recompensador, transformador. As situações podem perdurar. Alguns problemas vão insistir.
Você vai olhar e nada do lado de fora terá mudado às vezes. Mas se for a Deus por meio de Cristo e vivenciar um encontro transformador com Ele, nada do lado de dentro será igual. Haverá paz em meio às tormentas da vida. Você sabe do que eu estou falando? Haverá esperança mesmo quando todas as portas estão fechadas. Você sabe o que é isso? Você tem esse tipo de experiência com Deus. Algumas pessoas vão dizer: se Deus é soberano, Renan, por que vamos orar? A soberania divina lhes paralisa. Não foi assim que Ana pensou, irmãos. Não é assim que devemos pensar. Voltar-se para Deus em oração não mudará apenas as nossas vidas. Voltar-se para Deus em oração pode mudar a nação brasileira. Pode mudar, como no caso dela, o mundo inteiro. Pois, apesar de soberano e poderoso, Deus resolveu levar sua vontade adiante, como resposta às nossas humildes e sinceras orações. Então ore, meu irmão. Se Deus pode responder a Ana por meio de um mediador imperfeito, Eli, o que Ele não fará conosco por causa do mediador perfeito, Cristo Jesus? Ele não apenas intercedeu por você e por mim, quando se entregou de maneira vicária na cruz do Calvário, recebendo os nossos pecados e nos dando salvação. Diz o texto inspirado que Ele, o mediador, está à direita de Deus Pai, de onde intercede perpetuamente por nós. Conte com Ele e vá à presença de Deus. Aprendamos todos com Ana a orar. E depois de orar, esteja pronto para responder a Deus. O autor sagrado, ao final deste capítulo, parece nos falar acerca da resposta da oração. Com isso, o que eu tenho em mente não é a resposta de Deus às nossas orações. É a nossa resposta. A resposta de Deus. Ana orou e Deus respondeu. Qual será agora a resposta da serva de Deus? Será ela fiel para com as palavras que disse diante de Deus em oração e voto? Será que ela vai cumprir o que disse, irmãos? Algumas pessoas pensam que não. Dizem até que Ana está hesitando, pois os versos 21 e 22 registram: quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi. E disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Não me parece hesitação. Me parece muito mais preparação. Ana vai levar o pequeno Samuel para a cidade de Siló, irmãos, a fim de que ele more no santuário do Senhor para sempre. É óbvio que ela precisa de algum tempo para prepará-lo. É certo também que ela precisa de algum tempo para se preparar para isso. Os dois, mãe e filho,
carecem de tempo. Não é assim que as coisas acontecem. Não pode ser de qualquer jeito. Eucana não discorda, irmãos. Ao contrário do que muitos maridos autoritários diriam, ele diz à sua esposa no verso 23, faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo. Que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Até desmamá-lo poderia significar no Oriente Médio algo entre 3 a 5 anos. Para alguns é muito. Para Ana passou assim. Para o autor sagrado também. Pois ele cobriu o período com um versículo apenas. Em um verso ele nos leva dos montes de Efraim à cidade de Siló. Ele vai dos primeiros dias de Samuel à sua importante dedicação. Verso 24 ao verso de número 28. Depois de desmamá-lo, Ana levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho, mãe, pai e mãe, e levaram o menino a Eli. E ela, Ana, lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E o autor sagrado conclui: e ali adorou o Senhor. Será essa a sua resposta? A resposta do Senhor? Estaríamos nós dispostos, irmãos, a devolver a Deus aquilo que tanto pedimos a Ele em oração? Eu sei que estamos historicamente muito longe desses personagens, mas em parte eles estão aqui para abençoar as nossas famílias. Com eles aprendemos, por exemplo, sobre criação de filhos, como criamos os nossos filhos. Mães, aprendam com Ana. Vocês devem cuidar de seus filhos da melhor maneira possível, tendo sempre em mente que em algum momento terão de desmamá-los. Primeiro, comenta Eugene Peterson, Ana nutria Samuel a fim de torná-lo forte para a vida. Mais tarde, porém, ela precisou deixá-lo ir. Samuel precisa sair dos domínios de sua mãe para viver suas próprias experiências com Deus. É o que você deve fazer, mãe cristã. Cuide dos seus filhos. Fortaleça-os, prepare-os, mas depois solte-os, deixe-os ir, crendo que fez o que pôde e descansando no cuidado perfeito de Deus Pai. Homens, aprendamos com Eucana. Como se lidera uma família cristã? Há muitas respostas. A de Eucana aqui em uma palavra: piedade. Eis um homem que levava a adoração do Senhor a sério. Ano após ano ele subia ao santuário com a família para adorar em um tempo quando ninguém mais queria fazer.
Ele não era a maioria, era a minoria. Não é o que nos falta, irmãos. Nossos filhos não precisam de mais um brinquedo. Nossas esposas de mais um perfume. Nossas casas carecem de homens que levam Deus a sério. De homens que vão liderar suas famílias para mais perto de Deus. De homens que levam as suas famílias para a adoração do Senhor. E há um detalhe muito interessante no texto, eu quero que você o perceba. Eucana é sim o líder espiritual de sua casa. Mas ele atendeu de bom grado ao pedido de sua esposa, irmãos. Faça o que lhe parecer melhor. Estamos falando de um homem que percebe os dons e a sabedoria de sua esposa e depois a apoia. É o que você precisa fazer mais, meu irmão. É o que eu preciso perceber mais. Nossa liderança não significa limitar a participação de nossas esposas. Leia a sua Bíblia. Ela está repleta de mulheres cheias do Espírito, que fizeram grandes obras para Deus. Abra os olhos, dê ouvidos, mate o seu orgulho, e seja um líder que serve e que percebe os dons e talentos de sua esposa. Precisamos fazê-lo, irmãos. Conhecer, perceber e depois encorajá-las em seu exercício ministerial, tanto em casa como na igreja. Depois de olhar para os pais de Samuel um por um, olhemos para os dois juntos. Nossos irmãos dedicaram o filho ao Senhor. É claro que há diferenças, irmãos. Ninguém aqui vai deixar o filho na porta ou à porta da casa do pastor. Lembrem-se, ele já tem 3. No entanto, todos deveríamos deixá-los aos pés do Senhor. Infelizmente, não é o que acontece sempre, irmãos. Por vezes me deparo com pais cristãos cheios de ambições mundanas para os filhos. Todos os seus desejos e esforços se concentram apenas em dinheiro, fama e beleza. Não seria essa a razão de tantos jovens se afastarem do Senhor? Quando encontram exatamente essas coisas. Cresceram pensando que tais coisas eram deuses. Não saberiam viver sem elas. Tenhamos cuidado, irmãos, com a dedicação que estamos fazendo. Saiba bem, meu irmão, minha irmã, para quem ou para o que está entregando o seu filho. Quer ele seja um médico, um missionário, um professor, um mecânico ou um cientista, que ele seja, antes de tudo, um homem, uma mulher dedicado ao Senhor. Que você o treine não só para o mundo, que você o treine muito mais para Deus. Ensine-lhe o caminho do Senhor. Dê a ele fé e conteúdo do Evangelho. Faça de tudo para promovê-lo no Senhor. E ao soltá-lo, você provavelmente terá a grata alegria de vê-lo dedicado ao Senhor por todos os dias de sua vida. Por fim, irmãos,
Outra lição que percebemos ao final deste texto tem a ver com as nossas ofertas. Para conseguir acompanhar Ana em seu ofertório, nós precisamos entender que tudo o que temos vem do Senhor. Não foi o que ela disse? Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Essa é a consciência, irmãos. Nós só podemos ofertar porque Deus foi extremamente generoso conosco. Ofertar-se ou ofertar na causa do Senhor não deve nos levar ao orgulho, deve nos encher de gratidão. Só temos dons, recursos e talentos para deixar ao altar do Senhor porque Ele mesmo foi bondoso e generoso conosco. Além disso, precisamos aprender com Ana que ofertas significativas pedem uma preparação séria da nossa parte. Ela levou anos para entregar Samuel. Jovens, aproveitem bem os anos de seminário e faculdade. É quando nos preparamos para servir a Deus por toda uma vida com os dons e talentos que recebemos. Por isso, aqueles que querem ofertar regularmente na igreja precisam resolver algumas dívidas pessoais. E muitos precisam mudar, alterar seu estilo de vida. Senão sempre terão pouco, quase não terão nada para ofertar. Cristãos maduros, como Ana, percebem que poucas coisas de real valor podem ser oferecidas a Deus sem muito preparo e esforço. E enquanto buscamos o caminho da oferta, irmãos, também precisamos lembrar que quando ofertamos, só o fazemos por causa da misericórdia de Deus. Você viu isso? Eucana e Ana não ofereceram Samuel primeiro. Eles sacrificaram primeiro. Por quê, Renan? Porque eles sabiam que eram pecadores. Tinham certeza de que até a melhor oferta, seu próprio filho, podia estar manchada pelo pecado de seus corações. É assim que funciona, irmãos. Não podemos simplesmente ofertar. Não podemos nos achegar a Deus de qualquer jeito. Precisamos lembrar sempre, só podemos ofertar agora, porque Deus ofertou primeiro no nosso lugar. Só podemos nos aproximar dele em oração e adoração, porque em Cristo Deus se aproximou de pecadores. Nós ofertamos então, tendo por base a oferta que Deus fez por nós na cruz do Calvário. A propósito, você já recebeu a oferta que Deus fez por você em Cristo? Tudo o que precisa fazer é reconhecer, como Eucana e Ana, que é um pecador, que não é bom o bastante, que quebrou mesmo a lei de Deus e que sozinho nada pode fazer para reparar este caminho. Tudo o que precisa fazer é pela fé lançar mão da oferta de Deus em Cristo, seu substituto. O Cordeiro de Deus, a oferta perfeita que Deus fez no seu lugar. Eu espero que isso aconteça no seu coração. Que você que entrou aqui de mãos vazias, saia com mãos cheias
de Cristo Jesus para a sua salvação. Por causa dele, você pode até ofertar. Por causa dele, você pode até se aproximar do Senhor dos exércitos. É o que os nossos irmãos estavam fazendo. Vamos aprender com eles, queridos. E se você ainda ficar com dúvidas sobre a oração, tire-as com o professor maior, o próprio Cristo. Era para ele que os nossos irmãos olhavam em fé e expectativa. É para ele que devemos olhar nesta tarde, em fé, arrependimento e adoração. Adorar, inclusive, é a razão de nossa existência. E adorar é também, como Ana fez com Samuel, se entregar como um sacrifício no altar do Senhor. Vamos fazê-lo? Eu quero concluir esta mensagem. Enquanto os oficiais já se aproximam da mesa do Senhor, citando as palavras do pastor John Wesley, quando se ofereceu ao serviço do Evangelho, o servo do Senhor fez a seguinte oração, irmãos: não pertenço mais a mim, mas a ti. Põe-me onde quiseres, põe-me para fazer, põe-me para sofrer, que eu seja usado por ti ou colocado de lado por ti. Enche-me e esvazia-me, deixa-me ter todas as coisas, deixa-me não ter nada. De maneira voluntária e sincera, entrego todas as coisas ao teu prazer e ao teu dispor. Que assim seja, irmãos. Amém. Vamos orar ao Senhor por este momento de Santa Ceia. Curve a sua cabeça e examine-se a si mesmo. Eis o que Paulo pede da igreja de Corinto. Não é perfeição, mas é participação séria. Veja onde está, como está, e se prepare para participar desta refeição pactual. Presbítero Wilson. Pai bendito, nós queremos te agradecer por este momento tão feliz na tua presença, porque tu ouviste o clamor da tua filha Ana, como tem também escutado e atendido o clamor de cada um de nós. Recebe neste momento a nossa gratidão pelo grande sacrifício que foi derramado na cruz em Cristo Jesus, em favor de cada um de nós, mesmo sem merecer. Mas fomos alcançados através da tua graça. E esse momento nos deixa felizes, porque sabemos que através de Cristo nós temos o acesso à vida eterna. Amém. Portanto, recebe a nossa gratidão pela mensagem e por este momento de adoração ao teu nome, com o nosso coração aberto e feliz, agradecido pela cruz, pela morte, pela ressurreição, pela vida eterna. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Você pode fazer sua oração nesse instante. De gratidão, de adoração a Deus, de confissão. Ore ao Senhor. Senhor, que sorte a nossa
E que graça a tua. De olhares para nós, homens e mulheres pecadores. Nada tínhamos para oferecer. Tudo o Senhor ofereceu para nos ter por perto. Éramos forasteiros, mas agora somos cidadãos dos céus. Estávamos condenados ao inferno, mas por causa do sangue de Cristo caminhamos para a nova Jerusalém. Que sorte a nossa, Senhor! Que maravilhosa graça a tua de amar tão grandes pecadores. Espírito Santo, renova a nossa fé no Senhor Jesus. Nos dá amor por tua palavra, desejos de orar a ti. Que tenhamos nesta semana experiências gloriosas na tua presença. Que corramos como Ana para o teu abrigo. E que em ti encontremos tudo o que precisamos para a nossa saúde espiritual. Eis um instrumento nas tuas mãos, a mesa, a santa ceia do Senhor. Leva-nos em paz aos nossos lares, Senhor. Nos dá uma semana de muitas vitórias espirituais. E que cresçamos em uma vida de oração e de devoção a Ti. Oramos assim em nome de Cristo Jesus. Recebamos a bênção do Senhor, irmãos. Que o amor de Deus, o nosso maravilhoso Pai Celestial, que a graça de Cristo Jesus, o nosso grande e melhor mediador, que a comunhão, a consolação, o poder e a presença do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, bem como sobre todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, desde agora e para todos sempre. E todos nós dizemos amém. Cantemos uma vez mais o refrão desta canção, irmãos, enquanto eu, o pastor André e alguns oficiais nos aproximamos da porta da igreja. Sim, eu amo a mensagem